Olá, amigos, Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Mais um escândalo neste Brasil varonil, né? Desta vez envolvendo Sérgio Moro e Paulo Guedes. E eu vou ler a matéria da Folha de São Paulo e que não foi alvo de investigação nem da denúncia do Intercept. Foi uma investigação da própria Folha de São Paulo, tá certo? O nome do texto da matéria é o seguinte: Lava Jato ignorou o repasse de Guedes em denúncia contra a empresa de fachada. Força-tarefa detectou o pagamento de 561 mil, mas só acusou outras firmas. Ela diz que focou, abre aspas, prova robusta, fecha aspas, e que a apuração continua. A Lava Jato descobriu que uma empresa do atual ministro da Economia, Paulo Guedes, fez pagamento a um escritório de fachada suspeito de lavar dinheiro para esquema de distribuição de propinas a agentes públicos do governo do Paraná. A força-tarefa da operação em Curitiba, apresentou denúncia sobre o caso em abril de 2018 e não incluiu no rol de acusados Paulo Guedes ou outros representantes de sua empresa, no caso, seu irmão Gustavo. Na época, o agora ministro integrava a pré-campanha de Jair Bolsonaro, PSL, à presidência da República. Ele já era cotado para ser o ministro, né, de Jair Bolsonaro. Isto, pelo menos, Bolsonaro sempre mencionou. O repasse de R$ 560.800 foi feito em 2007 pela GPG, consultoria da qual Guedes foi sócio administrador. Entre novembro de 2005 e outubro do ano passado, a Power Marketing, assessoria e planejamento, operada por um assessor do ex-governador Beto Richa, PSDB do Paraná, uma citação ao pagamento foi registrada em nota de rodapé da peça de 138 páginas encaminhada à Justiça. Os responsáveis por outras duas companhias que destinaram recursos ao escritório suspeitos foram presos, denunciados e viraram réus de ação penal aberta pelo então juiz Sérgio Moro, que já estava de olho no STF. A Lava Jato afirma que a denúncia focou pessoas e empresas sobre as quais havia, abre aspas, provas robustas, fecha aspas, mas que a investigação prossegue. Questionado pela Folha, Guedes não informou quais os serviços justificaram o desembolso. Ao todo, a Força Tarefa denunciou em abril do ano passado 18 pessoas acusadas de participar do suposto esquema de corrupção e desvio de verbas do Estado. O propósito, segundo os investigadores, era de beneficiar a Encorte do Grupo Triunfo em concessões de rodovias. O caso foi investigado na Operação Integração, fase da Lava Jato, deflagrada em 22 de fevereiro de 2018. Outras 4 denúncias derivadas da mesma investigação, apresentada posteriormente, não fazem referência à GPG e seus sócios. Os procuradores de Curitiba sustentaram que a Power Marketing era uma empresa usada pela Triunfo para simular a prestação de serviços ou entrega de mercadorias. Esta rede, segundo os investigadores, emitia notas fiscais frias apenas para justificar o recebimento de dinheiro e gerava recurso em espécie para o pagamento de subornos. A Power Marketing era operada por Carlos Felisberto Nasser, que trabalhava na Casa Civil do governo paranaense. Ele foi denunciado, mas morreu em dezembro do ano passado. Ao todo, a empresa do assessor recebeu 2,9 milhões da Rio Tibagi e da Triunfo Holding Participações, atual Triunfo Participações e Investimento TPI. Ambas do Grupo Triunfo entre 2005 e 2015.
A empresa não tinha funcionários ou atividade real, segundo aponta o Ministério Público Federal. Quebras de sigilo bancário revelaram um padrão. A maior parte dos recursos depositados na conta da Power Marketing era sacada por Nasser, descrito como operador financeiro do suposto esquema de propinas. O pagamento da empresa de Guedes foi feito em 14 de agosto de 2007. Dias depois, Nasser sacou 500 mil da conta da empresa. Naquela época, além de sócio da GPG, Guedes era acionista e integrante do Conselho Administrativo da TPI. Vejam bem. 3 executivos da Triunfo foram denunciados pela Lava Jato por supostamente lavar dinheiro por meio de contratos com a Power Marketing. Um deles, Leonardo Guerra, administrador da Tibagi, confirmou em depoimento a existência da rede de empresas que forneciam notas fiscais frias. Hélio Ogama, ex-presidente da Econorte, firmou acordo de delação premiada e declarou em junho do ano passado que a prestação de serviços da Power Marketing a Tibagi era fictícia. O próprio Nasser afirmou em depoimento prestado durante buscas da Polícia Federal em sua casa que sua empresa não funcionava e que os recursos nelas aportados foram usados em campanhas políticas. Mas o depoimento foi anulado por Moro em junho de 2018, acolhendo o pedido da defesa do assessor. O então juiz declarou o interrogatório ilícito, pois a MPF, o Ministério Público Federal, não advertiu Nasser, que era advogado, de que tinha o direito de permanecer em silêncio. Iniciativas para que Guedes explicasse o pagamento que partiram dos réus. A defesa de Nasser afirmou que R$ 560.800 foram pagos pela GPG, firma de Paulo Guedes, em troca de serviços prestados por ele ao indicar Guedes como assessor econômico do processo de abertura do capital da IPO da Triunfo. Os advogados do assessor arrolaram como testemunha o ministro e o irmão dele, Gustavo Guedes, sócio da empresa, mas desistiram de ouvi-los 3 dias antes da data marcada para os depoimentos. A audiência estava agendada para 27 de agosto, em meio à campanha presidencial. A defesa do assessor justificou que, a pedido de outro réu, um ofício com questionamento da GPG já havia sido enviado pela Justiça à empresa, tornando os depoimentos desnecessários naquele momento. As perguntas nunca foram respondidas, pois a Justiça alegou não ter encontrado a GPG em seu endereço no Rio. Em diligências ao longo de quase um ano, a empresa foi extinta em novembro do ano passado, após seu nome ser citado na Lava Jato. Mas no local funciona a BR Corporate Advisory, cujo diretor é Gustavo Guedes. Que coincidência! A Folha confirmou o endereço por meio de um telefonema para a empresa. Procurada pela Folha, a Lava Jato informou em nota que a denúncia de abril teve por objetivo empresas e pessoas em relação às quais havia prova robusta dos crimes e de sua autoria. Segundo a força-tarefa da operação, a investigação prossegue. Em relação às demais empresas, as pessoas sujeitas à competência da Justiça Federal do Paraná. Os procuradores não informaram se Paulo Guedes, seu irmão ou algum outro representante da GPG são alvos dessas apurações. Também não responderam se no caso foi remetido para alguma outra unidade da MPF, a exemplo da PGR, Procuradoria-Geral da República. A Força-Tarefa não comenta investigações em andamento, sempre que há indícios de crimes sujeitos de foro privilegiado. As informações são enviadas para a PGR ou o STF, afirma a nota. Os advogados de Paulo Guedes informaram desde que em dezembro de 2018 ele se retirou de atividades empresariais, como a lei impõe aos ocupantes de cargos públicos. Vale destacar ainda a legalidade e a correção da atuação das empresas das quais foi sócio antes de assumir o cargo público, disseram
em nota. A defesa não deu detalhes sobre os serviços prestados pela Power Marketing, a GPG. Gustavo Guedes, procurado, pediu que a Folha entrasse em contato com advogados do irmão. A TPI afirmou que Guedes integrou seu conselho de administração de junho de 2007 a agosto de 2008 e que naquela época a legislação exigia que os conselheiros fossem acionistas. Segundo o grupo, o ministro se desfez da ação quando deixou o colegiado. Sobre a operação integração, a TPI informou que tem prestado as informações solicitadas pelas autoridades. A advogada de Nasser, Nicole Telksininski, afirmou que a empresa de seu cliente obteve das contratantes, entre elas a GPG, valores lícitos por serviços efetivamente prestados. Todos os recursos recebidos pelo senhor Carlos Nasser da empresa GPG foram devidos em razão à indicação e da montagem dele da equipe econômica que comandou o IPO da Triunfo. Segundo a advogada, Nasser participou de várias reuniões com a equipe da IPO, o que comprova a prestação de serviços. O advogado de Leonardo Guerra, Rodrigo José Mendes Antunes, negou que seu cliente tenha participação em crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, peculato e organização criminosa. Leonardo admitiu, no entanto, a realização de emissões de notas fiscais inverídicas no intuito de gerar dinheiro para pagamento de horas extras antes a realização de um TAC, um acordo, termo de acordo de conduta, com o Ministério Público do Trabalho, a fim de burlar referida fiscalização, afirmou ele em nota. Segundo o advogado, seu cliente disse ter repassado dinheiro a Hélio Ogama, mas sem saber que esses recursos se destinavam a agentes públicos. O advogado Ogama, Gabriel Bertin, afirmou que seu cliente fez colaboração premiada com a Lava Jato. Em razão disso, a defesa e o acusado não comentam os casos em andamento. A matéria é muito longa, mas eu vou ler mais uns pedacinhos aqui, né? Quase 3 milhões em 10 anos. O esquema beneficiava o grupo Triunfo. De acordo com o Ministério Público Federal, a Power Marketing recebeu 2,9 milhões de empresas do grupo entre 2005 e 2015. A fase da Lava Jato. O caso foi investigado na Operação Integração, deflagrada em fevereiro de 2018. Assessor de Beto Richa, do PSDB. Operador da Power Marketing era Carlos Felisberto Nesser. Ele trabalhava na Casa Civil do governo do Paraná e morreu em dezembro de 2018. Lavagem de dinheiro. 3 executivos da Triunfo foram denunciados pela Lava Jato, sob acusação de lavagem de dinheiro por meio de contratos com a Power Marketing. Outras 15 pessoas foram alvos de denúncias no âmbito da operação. De junho de 2007 a agosto de 2008, além de sócio da GPG, Guedes era acionista e integrante do Conselho de Administração da TPI, uma das empresas do grupo Triunfo envolvidas no esquema. Denúncia em 138 páginas. O repasse feito pela empresa de Guedes, a Power Marketing, foi registrado em nota de rodapé na peça encaminhada à Justiça. Ele foi arrolado como testemunha de Nasser, mas a defesa do réu desistiu do depoimento. Advogados negam irregularidades. Procurada, a defesa de Guedes não informou que serviços foram prestados pela Power Marketing, a GPG, mas destacou correção da atuação das empresas das quais o ministro foi sócio. Nada mais, nada menos do que blindagem de Sérgio Moro a Paulo Guedes, que já era candidato ao superministro da Economia do governo Bolsonaro, e também uma ação de Sérgio Moro para proteger Paulo Guedes e se candidatar ao cargo de ministro da Justiça e da Segurança Pública, dando um salto para o STF. Maracutaias e maracutaias. Esta conversa não é da Intercept, é
da Folha de São Paulo. Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Tchau, pessoal.